Amém. Isaías 43 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Podeis sentar. Uma nação que recebe uma palavra dessa não tem nenhum motivo para desfalecer, cair, não tem. Quem recebeu essa palavra? Israel. Quem mais? A igreja. Deus é o mesmo. As promessas lançadas sobre Israel se tornaram promessas lançadas sobre a igreja, né? Vós sois a geração eleita, o povo, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro repete esta palavra direcionada à igreja, quando os judeus haviam se convertido e se tornaram igreja. Pedro repete esta palavra sobre aquela igreja que está ali recentemente se formando, porque a promessa é a mesma. Deus é o mesmo, os seus livramentos são os mesmos, o seu poder é o mesmo, e o seu objetivo continua sendo o mesmo, continua. E aqui no verso 10, Deus vai dizer assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vós sois as minhas testemunhas. Quando falamos de testemunha, lembramos logo de Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, Mateus, Bartolomeu. Lembramos logo daqueles homens, João. Lembramos de homens que testemunharam, mas que para garantir o seu testemunho arriscaram a vida. Alguns, como João, não chegaram ao martírio, mas chegaram ao exílio. Outros, como Pedro, chegaram ao martírio, como Paulo, como Tiago, como Tomé, que apesar de inicialmente ser incrédulo, por querer ver os fatos, mas depois vai acabar sendo martirizado, segundo estudiosos lá na Etiópia, vai dar testemunho de Cristo até a morte. E qual é o projeto de Deus? Que sejamos testemunhas vivos. Aqui no Antigo Testamento ele já está dizendo: vocês são as minhas testemunhas, porque ele vai dizer assim, olha, todas as nações congreguem-se e povos, no verso
para você entender. 9, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: a verdade é. Deus está dizendo: as nações se reúnam. Cadê as suas testemunhas para falarem das predições? Aí Deus vira para Israel e diz assim: vocês são as minhas testemunhas. Porque Deus investe tanto em nós que nós podemos testemunhar das coisas que Ele irá realizar sobre a terra. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são preciosos. E Deus vai dizer assim: vocês são tão preciosos que eu dei uma nação, o Egito, por resgate a vocês. Eu dei a Etiópia e Seba por vocês. Irmão, e Deus está falando assim: olha, traze o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. E Deus está dizendo: por este povo, que ainda que cego e surdo, acabam testemunhando do meu nome, porque eu pus o meu nome sobre eles, Israel, e eles serão príncipe de Deus. Por esta nação cega e surda, Deus entrega o Egito. Deus abre Mar Vermelho. Deus manda codornizes, a rocha jorra água, a terra se abre e traga rebeldes que não queriam lutar pelo sustento do povo, pela continuidade do povo, queriam dividir. Deus investe pesada e poderosamente por um povo que Ele diz assim: vocês são cegos e surdos, mas Ele vai dizer: vocês são as minhas testemunhas. Se Deus com cegos e surdos realiza tal obra, eu ouso dizer, o que Ele não fará conosco que enxergamos? Porque o apóstolo Paulo escreve dizendo que para Israel é como que um véu está na fronte deles, mas que nós em Cristo Jesus já traspassamos o véu pelo sangue na carne de Cristo Jesus. Para nós já não há mais véu separando o santo do santíssimo lugar. Nós já temos acesso ao trono da graça e da glória de Deus. Quando nós abrimos a boca, Senhor, Ele diz: eis-me aqui, fala, meu servo, que o teu Senhor ouve. Eu te pergunto, meu irmão, o que você pretende na terra? Qual o seu objetivo no mundo? Ouro e a prata? Ora, não podemos mais pensar nisso, não há mais tempo para pensar nisso. Deixa que isso venha sendo jogado nos nossos caminhos e nós vamos usando apenas isso. Mas não andamos em função disso, andamos em função do brilho da glória de Jesus Cristo. Somos suas testemunhas. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, diante das autoridades em Atos capítulo 4, quando eles são pressionados, eles são intimidados, eles são forçados a se calar, eles chegam e dizem: espera aí, julga aí entre vós. Nós somos testemunhas de Cristo, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Testemunha é aquele que tem visto e ouvido, e eu te pergunto: você não tem ouvido o suficiente? Você não tem visto o suficiente? Você é testemunha do Deus vivo, e aquela placa que está lá fora nos traz uma nova dispensação, ensinando a morrer por Cristo. Quem não se enquadrar nela não vai resistir aqui dentro, porque o próprio Deus é quem tira, é Ele próprio que arrasta, é Ele próprio que lança fora. Ninguém tira ninguém de lugar nenhum, é Deus que traz, é Deus que leva, Ele, o Senhor, realiza todas as coisas. Israel, testemunha de Deus, mas Israel cego, Israel surdo. E você enxerga, meu irmão? Você ouve? Você tem recebido tal qual ninguém antes de você recebeu? Você tem contemplado, você tem se envolvido em palavras e num mover que antes de nós ninguém ousou? Ninguém jamais. Esses dias eu estava ali fora e passou um homem numa van. Quando ele passou, ele parou na van e ele olhou para a placa e disse: ô irmão, que negócio é esse aí de Bíblia sem Constituição não? Aí eu falei assim: irmão, o que nos resgatou da macumba?
O que que nos resgatou das trevas? O que que nos deu dignidade e honra? O que que nos pôs de pé? O que que nos dá triunfo sobre o diabo? É uma Constituição ou é a Bíblia? E ele ainda disse assim, não, mas a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar à lei dos homens, porque todo governante é levantado por Deus. E eu falei assim, Saddam Hussein foi levantado por Deus? Ele disse não. Hitler foi levantado por Deus? Ele disse não. Mussolini foi levantado por Deus? Ele disse não. Stalin foi levantado por Deus? Karl Marx, ele falou não. Ele falou, então Deus não levanta todo mundo, não. Deus levanta a sua igreja com mão forte, com o braço estendido. Nós somos testemunhas, meu irmão, e temos uma língua tão afiada que ninguém nos resiste. É pena de um destro escritor mesmo. Somos o assombro da terra, somos o marco de Cristo Jesus no mundo, meu irmão. Não há quem nos cale, ninguém resiste à nossa palavra. Ela está afiada nos nossos lábios. Mas o apóstolo Paulo não escreveu que somos sujeitos à lei dos homens. Eu não sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. E sabe o que ele me disse? Irmão, eu vou ter que passar aqui de novo, a gente precisa conversar. Eu disse, vai, eu estou te esperando. Irmão, o projeto de Deus conosco é ser testemunha dele. Testemunha dele. Eu não testemunho para homens, eu testemunho para Deus. Muitos, e toda hora alguém me pergunta, mas nós não temos que dar bom testemunho diante dos homens? Temos. O bom testemunho diante dos homens é o que Deus nos manda testemunhar, não o que os homens querem ouvir. A igreja está na terra para falar o que os homens querem ouvir? Se os pregadores tivessem a vida inteira pregado o que eu queria ouvir, eu ia me converter a quê? Eu continuaria no meu próprio caminho. Não haveria conversão de ninguém. O plano de Deus e as regras de Deus ficariam largadas, esquecidas, abandonadas. Irmão, lá em Atos, né? Nós conhecemos um texto de Atos, capítulo 1, nós vemos a continuidade do projeto de Deus, desde que tinha um plano com Israel, nós vemos este plano invadindo, através da igreja, uma nova dispensação. A igreja nada mais é que um Israel, porém, sem mais sacrifícios de animais. Agora o sacrifício é o de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aboliu umas coisas e instituiu outras. Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Os 2 varões, 2 anjos disseram, ele falou que vocês serão o quê? Testemunhas. Jerusalém, Samaria, confim da terra. Diz aqui, recebereis, eles questionam, Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Jesus olha para ele e diz assim, eu não estou chamando vocês para se preocuparem com o futuro. Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel, quando tu voltares? Eu não estou chamando vocês para se preocupar com isso. O assunto está encerrado. Eu estou chamando vocês para aqui
e para agora, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. O que eu quero de vocês não é a preocupação com o futuro, é o ser testemunha aqui e agora, já preparados para a obra que eu estou separando vocês. Vocês serão testemunhas tanto em Judéia, Samaria, que são terras próximas, mas também vocês serão levados aos confins da terra. Enquanto eles estão ali, Jesus sumiu, a nuvem o encobriu. Cadê Jesus? Ele vai descer de novo? Aquela nuvem vai sair da frente? Vamos ver. Enquanto eles estão em dúvida com relação às coisas do céu, o anjo vem e chama eles para as coisas da terra. Que vocês estão olhando para as alturas? A missão de vocês não é lá, é aqui. O que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar, mas não é esse o assunto. O que ele falou para vocês? Vocês serão testemunhas. Pode desviar os olhos do céu e volta para a terra. Vai. Sabe, meu irmão, que tem muita gente com os olhos fitos no céu e esquecendo de realizar a sua obra na terra? Tem muita gente que diz: eu oro 500 horas por dia. 500 horas por dia. Mas pastor, a hora só tem 24 horas, para você entender. Pastor, eu oro muito, eu oro 1000 horas, eu oro... Meu irmão, não importa o quanto você ore, importa o quanto você se enquadre na obra que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar enquadrado, irmão. Você tem que estar ligado, porque esses homens aqui, caramba lá, Jesus subiu, a nuvem veio, cobriu Jesus, vão ficar olhando até aquela nuvem sair da frente. Aí o anjo, um mover espiritual, chega e diz assim: ei, desgruda os olhos lá do céu, ele voltará, mas a missão de vocês é ser testemunha aqui e agora. Vai, como ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes vir. Irmão, Jesus voltará sim. Mas se você começar a querer viver uma vida em função de quando ele voltar, você se desvia e se perde. A tua missão atual é ser testemunha. Sabe qual é o objetivo da vida de um cristão? É procurar viver de tal maneira a morrer por Jesus Cristo. Não existe outro caminho para as nossas vidas. É morrer por Jesus Cristo, é mudar o nosso caminho de maneira que consigamos colocar a mão na coroa do martírio. Esse é o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus. Deus está dizendo lá no Antigo Testamento, em Isaías 43, olha, vocês são as minhas testemunhas. Então, quando nós olhamos o começo do capítulo, diz: já que eles são as minhas testemunhas, o que Deus fez com o Egito? Quase que aniquilou. O que Deus fez com Seba e com a Etiópia? Quase que aniquilou. Por quê? Porque aquele povo era o seu, ainda que cego e surdo, eram as suas testemunhas. Meu irmão, você quer ver uma nação ser entregue à morte para você ficar de pé? Seja testemunha. Viva o teu hoje disposto a morrer por Jesus Cristo. Viva, meu irmão, porque essa não é uma palavra de você sair por aí e ouvi-la. Não é por aí que tem essa palavra é exclusiva da geração de Jesus Cristo. E é por isso que Deus traz pessoas lá do norte da América para subir aqui esse morro e ouvir o que eu tenho a declarar. Porque verdadeiramente há um projeto de Deus. E lutamos contra tudo e contra todos, e prevalecemos e estamos de pé, e não importa quem se levante contra nós, pode ser a Etiópia, pode ser Seba, pode ser o Egito, sempre diante de nós haverá um mar, e Deus abre ele e fecha na hora que bem quiser. Então, meu irmão, você é uma testemunha, se comporte como tal.
testemunhe com as suas palavras, testemunhe com as suas ações, testemunhe sempre na verdade e na justiça. Não é ser o que os homens esperam que você seja, mas é ser aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que o teu coração não te acusa e não te condena diante da ação do Espírito Santo. O que você precisa, irmão, é viver de tal maneira que possas morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, possa se juntar àqueles que estão debaixo do altar clamando: até quando, Senhor Deus, justo e fiel, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles falaram talvez a respeito de muitos de nós. Deus falou aqui: aguardem até que se junte o número dos vossos irmãos. Então, meu irmão, quando Deus diz, verso 10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus está dizendo assim, para que vocês creiam, para que vocês saibam, para que vocês entendam essas coisas. Ou seja, aí está incluído estudo, compreensão, entendimento, busca da face de Deus, busca em oração, busca nas escrituras, porque se você não tiver compreensão, se você não tiver entendimento, você não consegue absolutamente nada. Como disse Pedro e João, lá em Atos 4, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, e nós, e também o Espírito Santo que Deus concede àqueles que lhe obedecem, somos testemunhas. Então, meu irmão, uma palavra curta nesta manhã, porque nesta manhã Deus tem algo que você já deve ter percebido de especial. Uma palavra curta, mas uma palavra suficiente. Você tem que ter um objetivo de vida. E eu te digo que o teu objetivo de vida é morrer por Jesus Cristo. Sem esse objetivo, você não triunfa, você não vence, você não vê inimigos caírem por terra, você não vê os céus abrir, você não vê mares abrir, você não vê Deus. Se o objetivo da sua vida não for morrer por Jesus Cristo, como está escrito, Ele morreu por todos, logo todos morreram, e morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é Bíblia, isso é Escritura. Cuidado com os enganos que tem por aí, tragando milhões. O chamado de Jesus Cristo nas nossas vidas é único: testemunhar até a morte. Apocalipse 12:11, eles, pois, venceram ao diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram as suas vidas. Por isso festejai, ó céus, e alegrai-vos. O que faz a alegria no céu acontecer é quando nós testemunhamos até a morte. Isso é que dá alegria no céu, meu irmão. Quando vamos até o fim, quando não retrocedemos, quando não voltamos atrás, quando não olhamos para o que passou, quando não ficamos admirados olhando o céu, as nuvens bonitas ou as estrelas. Você sabe o que acontece com uma estrela quando ela morre? Você já leu na simbologia o que significa uma estrela? Você já viu quando uma estrela morre, o que ela se torna? Um terrível buraco negro, que não presta para mais nada. E tudo que entra em contato com o local da estrela morta, morre também, desaparece. Você é uma estrela, meu irmão. Você é um símbolo espiritual de Deus. Você é uma liderança espiritual. Você é realmente aquele que Deus separou como referencial. Você tem uma missão espiritual. Você é um líder em potencial no projeto que Deus tem na sua vida. Nunca você pode se transformar numa estrela morta.
num buraco negro, sem sentido algum. Quando Pedro, João, e parece que Tiago também está naquele meio, quando eles olham para todas aquelas ameaças, todas aquelas afrontas, e não se calam, Deus falou assim: verdadeiramente, os céus vão se abrir. Sabe, meu irmão, os céus só se abrem sobre valentes, os céus não se abrem sobre covardes. Tem uma música que diz: a fé tem seus segredos, não se revela quem tem medo. Quem entende que tem que morrer por Cristo, venceu todos os seus temores. Quem entende que tem que dar a vida por uma causa chamada Evangelho de Jesus Cristo, nunca será abatido, terá todos os seus dias cumprido. E se o Egito aparecer na tua frente, ele desaparece. Se Etiópia aparecer na tua frente, vai ser dizimada. Se Brasil se levantar contra ti, vai ser ferido até a morte. Não importa quem se levante, meu irmão. Nós estamos falando de um Deus vivo, que não é feito de pau nem de pedra, não é comparado a rosas ungidas nem a garrafas de água. Não estamos falando de um Cristo corrompido por política, nem condecorado pela maçonaria. Desperta, tu que dormes, o teu Deus vive. Não estamos falando dessas coisas que tem por aí. Nós somos um novo marco, nós somos a novidade, nós somos os transtornadores da terra. Para esse mundo que jaz no maligno, nós que somos sal da terra e luz do mundo, vamos transtorná-lo. Com a verdade, meu irmão, com a justiça, com a integridade. Nós estaremos diante dos tribunais dos homens e eles vão nos acusar pelos benefícios que fizemos a uma sociedade. Por que vocês, como que vocês curaram esse paralítico? Senta aqui no tribunal. Como que vocês curaram esse paralítico? Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, em nome dele que realizamos estas grandes obras. Mas ele está morto? Não, ele nunca esteve morto, ele vive e reina para sempre. Testemunhas, testemunhas. O que o Senhor deseja de nós é testemunha. Toda a tua vitória, meu irmão, está aí. E é por isso, meu irmão, que alguns precisam entender. Sabe por que a tua vida não despontou? Porque a sua vida realmente não aconteceu. Porque as promessas não se cumpriram sobre ti. Porque você não desejou morrer por Jesus Cristo. Não desejou morrer por Jesus Cristo. Não desejou morrer por Jesus Cristo. Esse é o desejo que nos dá a vitória. No começo da minha caminhada, eu comecei a ler a Bíblia. Com uma semana de igreja, eu comprei uma Bíblia e comecei a ler abundantemente. E eu comecei em pouco tempo, eu disse assim: Senhor, eu entendo que o teu evangelho é poderoso. Senhor, eu entendo que esta palavra tem que ser pregada. Senhor, eu entendo que temos que morrer por esta causa, eu entendo, eu estou vendo escrito aqui, e para mim esse livro é a tua palavra, eu entendo, Senhor, que é necessário morrer por ti, mas Deus, esta é uma obra que só tu podes realizar, porque quem está falando contigo nesta hora é o homem mais covarde do planeta. Olha as grandes obras que Deus faz, pega um covarde e transforma num valente, pega um mendigo e transforma num príncipe. Pega um indulto e faz a língua dele como a pena de um destro escritor. Tem que desejar morrer pela causa.
um exército de homens que vai para a batalha dispostos a morrer, eles voltam vivos. O Deus que te chamou é único. Antes dele Deus não houve, e após nenhum se fará. Decide hoje, meu irmão. Decide hoje entregar a vida no altar. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas eu te garanto, meu irmão, que há muito mais festa quando um guerreiro é condecorado com a morte no campo de batalha. Muito mais festa há naquele dia. Que importa o dia do nosso nascimento se a nossa vida é incerta? Quantos nasceram e os pais celebraram, deram festas, fizeram banquetes, e hoje olham para os seus filhos, eles são traficantes, são mentirosos, são membros do governo, estão na lista dos homens mais corruptos que uma nação já pôde contemplar. De que vale o dia do nascimento de um homem? Mas o dia da sua morte é o que faz toda a diferença. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Decida, meu irmão. Não há outro caminho. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesta hora, irmão, fala com Deus. Fala com Deus vivo. Fala com Deus vivo. Fala com Ele. Ele passeia no meio do candeeiro de ouro. E não são muitos sobre a terra, não. Não são muitos os lugares que esse Deus vivo ainda pode passear e contemplar, e ver a sua tropa, e olhar o seu exército, e ajustar a armadura, e entregar capacetes e fardas. Então, meu irmão, não deixe a sua vida passar inutilmente. Eu fico olhando, se vivos hoje, os pais do presidente da Petrobras, se vivos hoje, os pais da presidente do Brasil, se vivos hoje, os pais dessa turma que estão incluídos entre os maiores ladrões de uma nação, os maiores enganadores, os maiores farsantes. Que alegria eles teriam se fossem vivos? Que alegria eles teriam? Nenhuma alegria. Hoje o que eles olhariam? Investi tanto na vida do meu filho, ele estudou tanto, ele se tornou presidente da empresa mais rica, presidente da Petrobras. E agora, qual o título que ele tem? Ladrão, farsante, enganador. E certamente, quando comparecer perante o tribunal do Todo-Poderoso, não sobreviverá. Que alegria tem? Instrui o teu filho no caminho em que deve andar, meu irmão, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quem ensina o seu filho hoje para morrer por Cristo, amanhã certamente terá um guerreiro forte, capaz de arrebanhar multidões para o reino de Deus. Mas tem pessoas aqui dentro, inclusive nesta manhã, que estão com a ilusão de que seus filhos não são para morrer nesta causa. Todos os que são chamados para esta causa são chamados para morrer por ela. Todos, sem exceção, todos. Muitos podem olhar no final da minha vida e não me ver martirizado e vão dizer, ele não morreu pela causa. Mas eu posso mostrar a minha história e mostrar a minha juventude que foi sepultada em leituras bíblicas.
Eu posso mostrar, enquanto todos da minha idade, os meus colegas, os jovens, estavam desfrutando do samba, da praia e do futebol, eu estava com a cara na Escritura. Eu já morri por Cristo, não preciso morrer de novo. Enquanto toda a minha juventude já tinha saído com tudo que era prostituta, conheciam todos os quartos de motel da zona portuária, e os seus nomes estavam escritos em corações, fulano versus prostituta tal, o meu nome nunca apareceu numa parede de hotel. Eu já morri por Cristo desde a minha juventude, eu morri com 20 e poucos anos de idade, meu irmão. Quem está pregando para você hoje aqui é alguém ressuscitado. Ouve isso, meu irmão, e muda a tua história. Deixa de ser escravo do diabo. Um Deus santo, meu irmão, não chama bobo nem palhaço. Tem que despertar, tem que acordar, meu irmão. Se você não tiver uma morte para apresentar nesse altar, nunca terás a vida que Ele pode dar. Tem que morrer, tem que morrer. Deus chamou a todos para morrer. Depois que o apóstolo Paulo conheceu o Evangelho, tudo o mais que ele passou a conhecer foi perseguição, chicotada, pedrada, dormir no meio da rua. Existem muitas maneiras de morrer, meu irmão. Existem mortes como a minha, que significam muito mais do que mortes dentro da arena. Um jovem vivendo na cidade grande, vivendo em zona portuária, que preservou a sua vida para que Deus fosse glorificado. Isso vale mais do que ser devorado por um leão. E não tenha dúvida que vale. Por isso, quando eu dobro o meu joelho, quando eu estou no meu canto, que eu digo Senhor, Ele me diz, eis-me aqui. E palabaricantos do mar. Presta atenção no que eu vou dizer. Não tem idade. Todos os que estão aqui dentro têm o chamado. Podem ser recrutados, pode ter 500 anos, 150, 2000. Deus tem uma obra, a unção dispensada na proporção certa para cada um. Não dorme mais. Você acordou hoje, não dorme mais. Você ressuscitou hoje, não morre mais. Desperta. Diga para Deus como um dia eu disse, Senhor, eu sou inútil, eu sou um traste, eu não presto para nada. E Ele vai dizer assim, eu sou o Deus das misericórdias, que eu transformo todas as coisas, eu abro porta onde não há porta, eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. Não deixa, irmão, a tua vida passar sem que você encontre uma brecha para morrer por Jesus Cristo. Não deixe, irmão, não deixe. Não vale a pena viver neste mundo sem um projeto de morrer por Jesus Cristo. Não vale a pena, acredita que não vale. Não vale, irmão. Quase 50 anos de idade, quantos cemitérios você já foi? Em quantos velórios? Em quantos sepultamentos? Você viu que aquelas pessoas que foram sepultadas levaram? O que elas levaram? Nada, absolutamente nada. Mas para nós que esperamos em Cristo, diz a Escritura, que um dia serão abertos os livros das obras. E todas as obras serão julgadas. E cada um será condecorado de acordo com as suas obras. Por isso, irmão, desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Até aqui
nos tem ajudado, Senhor.